falou Zaratustra, Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal, Nietzsche mostrou um pensamento humanístico-filosófico onde indagou sobre o bem, o belo, a verdade e a civilização. Friedrich Nietzsche, filho de pastor protestante e com uma família de grande tradição religiosa, passou grande parte de sua infância lendo a Bíblia. Ingressou na faculdade de Bonn com 20 anos, onde estudou filologia clássica e teologia. Desistiu do estudo teocrático após ler a obra O Mundo como Vontade de Representação, do seu grande influenciador, Arthur Schopenhauer. Mas por que Nietzsche é tão interessante? Normalmente, um filósofo que inicia sua carreira pega a ideia de seu antecessor e continua desenvolvendo ela. Mas Nietzsche não, ele criou um novo conceito sobre isso. Enquanto as pessoas perguntavam o que era a verdade, Nietzsche se perguntava para que e para quem a verdade. Em sua crítica sobre a filosofia, Nietzsche dizia que a filosofia ocidental, a partir de Sócrates, estava errada, pois tentava afirmar uma verdade. E certo estavam os filósofos pré-socráticos, que não buscavam uma verdade, mas apenas um modo de entender o mundo em que viviam. A partir disso, Nietzsche desenvolve a teoria de Apolíneo e Dionisíaco, onde Apolíneo representa os filósofos socráticos e Dionisíaco os filósofos pré-socráticos. Uma outra teoria de Nietzsche, e certamente aquela que mais causou impacto em sua época e até hoje causa, é a teoria da morte de Deus. Nietzsche diz que todos nós, ao recorrermos à ciência inventada pelo homem e não a Deus, matamos ele. Com a morte de Deus, Nietzsche diz que ocorre o niilismo. Assim, com o niilismo, o homem perde os valores que lhe foram ensinados, ocorrendo uma transvaloração. Uma outra ideia que Nietzsche cria é a ideia de super-homem, mas este não tem nada a ver com o dos quadrinhos e da televisão. Este super-homem é um homem que se reinventa, não se prendendo aos modelos da sua sociedade, sendo capaz de lidar com seus conflitos e suas escolhas, não culpando a sua religião ou a moral que lhe foi ensinada. O principal legado deixado por Nietzsche foi o legado da produção linguística. Ele era amante das artes, sobretudo da música e da literatura. Em seus estudos de filologia, ele tentou descobrir o porquê que as pessoas davam certos signos, certos significados, certos desenhos, as palavras da Alemanha de então. Com isso, ele chegou à conclusão de que duas palavras do idioma alemão, uma que representava bem e uma que representava mal, eram designadas a duas classes sociais diferentes e dominantes da Alemanha ainda pós-feudal. Em que sentido? A palavra boa era utilizada pelos pobres a se referir à classe dominante, e a palavra ruim, de conotação ruim, era significada dos ricos para se relacionar aos pobres. Esse estudo fez com que ele elaborasse a teoria da moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos escravos, ou de rebanho, é aquela moral platônico-socrática ou judaico-cristã, que é a moral do homem que se contenta com os valores, de acordo com Nietzsche, errôneos, e não faz nada para mudar a sua realidade. Já a moral do senhor é a moral do super-homem, é a moral do além do homem. É a moral que faz com que você se liberte do regime em que você foi encarcerado por toda uma trajetória cultural, se supere e vá além de toda aquela questão cultural e ética. É importante ainda dizer que, na época em que publicou seus livros e realizou seus estudos, Nietzsche não teve o devido prestígio da sociedade alemã, muito menos mundial. Contudo, no começo do século XX, já com o advento e a postura da filosofia mais abrangente e tomando a razão não como o único caminho, Nietzsche passou a ter um papel importante e hoje ele é o filósofo mais estudado de todo o mundo. O caráter mais peculiar de toda a obra do Nietzsche é escrita em aforismos, no sentido de que ele era um filósofo, mas sobretudo ele era um literato. E isso fez com que ele chegasse às conclusões que ele chegou, através de muito estudo e reunindo todas as suas influências. E isso a gente pode notar principalmente no livro dele, né, Assim Falou Zaratustra, que é quando ele começa a estudar como surgiu a religião. E aí ele chega à conclusão de que essa é mais uma das indicações da moral dos escravos.